E aí, meus amores, voltamos para a nossa terceira parte, que foi dedicada exclusivamente para a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Farroupilha, pessoal. A Farroupilha ocorreu lá no Rio Grande de São Pedro, atualmente Rio Grande do Sul, pessoal. Ela vai de 1835 a 1845. Foi o conflito mais longo da história do Brasil e que de fato ameaçou a instituição imperial, né? Era um projeto que tinha como objetivo separar o Rio Grande de São Pedro e instituir nessa região uma república. Os membros desse movimento eram proprietários de terras, estancieiros, criadores de gado e também pertencentes à Guarda Nacional local. Os principais líderes: Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, David Canabarro e Anita Garibaldi. Inicialmente o movimento foi conduzido pelo Bento Gonçalves e depois nós teremos a participação de David Canabarro, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Os principais motivos que levaram a esse conflito, pessoal, vai ser justamente a criação de um imposto local sobre o gado criado ali na fronteira do Rio Grande do Sul e que de certa forma favorecia os cafeicultores lá da região do Rio de Janeiro, né? Que é onde nós teremos as primeiras mudas de café sendo cultivadas no Brasil. Então ele privilegiava o pessoal ali da região do Vale do Paraíba, tá? Então vejam, nós teremos aqui o aumento dos impostos sobre esse gado e assim o charque brasileiro passava a ser mais caro que o charque que vinha de fora. E os cafeicultores ali da região sudeste, eles preferiam e compravam a carne uruguaia e a carne argentina. Assim, nós teremos um dos motivos. E o outro motivo vai ser a instituição de um corpo militar justamente na região sul, desagradando essa elite que estava ali, porque eles se achavam os guardiões do último local brasileiro, das fronteiras brasileiras. Tendo em mente esses dois pontos, pessoal, nós teremos a eclosão, portanto, da Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Em 1836, sob a liderança de Bento Gonçalves, Marciano Pereira Ribeiro, que era o vice-presidente da província, ele é colocado no poder ali no Rio Grande do Sul e é proclamado a República Rio-Grandense. Bento Gonçalves, que era o seu líder, acabou sendo preso logo em seguida e levado até a Bahia. No ano seguinte ele consegue escapar da Bahia e retorna para comandar os seus rebeldes, e em 1838 ele proclama a República do Piratini, uma província autônoma. Aí, pessoal, começa todo o conflito entre os líderes, né? O líder Bento Gonçalves com David Canabarro. Por quê? O Bento Gonçalves, ele preferia essa autonomia, separação em relação ao Brasil. Já o David Canabarro, ele não queria tirar essas amarras em relação ao Brasil. Ele queria apenas uma maior autonomia para a província do Rio Grande do Sul, ok? Em 1842, esses revoltosos avançam sobre Santa Catarina, com a participação de Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Eles acabam proclamando a República Juliana, nome dado devido à época, né, o mês de julho. E meses depois acabaram sendo derrotados. Após essa derrota, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi acabam indo para a Europa e lá na Itália eles participam do processo de unificação italiana. O movimento ele acaba sendo contido logo após a maioridade de Dom Pedro e a nomeação de Luiz Alves de Lima e Silva, vulgo Duque de Caxias, para ser o presidente da província e o comandante das Forças Armadas nessa região. O barão
ou Duque de Caxias, que posteriormente será o Duque de Caxias, né? O Duque de Caxias ele vai intermediar essa relação de negociação e repressão aos revoltosos. Com isso, ele consegue conter o movimento e o movimento acaba se debelando após a assinatura de anistia por David Canabarro, que após negociar com o Duque de Caxias, ele consegue aí alguns avanços para a região. Entre esses avanços seria a taxação do charque uruguaio e argentino em 25%, priorizando o consumo nacional do charque rio-grandense. Anistia a todos os revoltosos que participaram do movimento e a incorporação de todos esses revoltosos farroupilhas que participaram ali como membros do exército farrapo, né? Incorporação desses indivíduos no exército brasileiro, inclusive os que haviam sido alforriados, tá? Que eram membros do exército farroupilha. E o mais importante de tudo isso, toda a dívida contraída pela República do Piratini acabou sendo incorporada ao Império. Assim, teremos o movimento se findando após a intervenção de Dom Pedro II, que era um indivíduo que mais negociava do que reprimia em relação ao seu pai e ao seu avô, né? E logicamente a participação do Duque de Caxias nesse movimento. Assim nós teremos o movimento sendo debelado. Ok, pessoal? Ficamos aqui com a nossa aula sobre revoltas ou rebeliões regenciais e na próxima aula entraremos em Segundo Império. Um beijão e tchau, tchau, pessoal!